E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Tá tudo bem com você? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a fotossíntese e vamos falar como é que a planta produz seu próprio alimento, de uma forma muito simples, muito objetiva. Tá legal? Tá joia? Então vamos dar início aí à nossa aula. Ótimo, obrigado aí por você acessar esse vídeo, ok? Tá legal. Então vamos lá. Então, como é que a planta produz o seu alimento? Lembrando que, né, ao fazer isso, ao utilizar a energia luminosa, né, a planta, além de produzir alimento para ela, ela produz também alimento, né, para os herbívoros. Então, nós temos que lembrar um pouquinho da cadeia alimentar que eu já apresentei para vocês em aulas anteriores, né? Lembrando da fonte de energia, que é o sol, e aí depois vem os produtores, aí vem os consumidores primários, que são os herbívoros, mas mesmo assim, o que eu fiz? Coloquei duas telinhas aí para vocês, que nós vamos dar sequência agora, falando sobre isso, relembrando algumas coisas da ecologia, porque não tem como falar sobre fotossíntese sem falar da sua importância ecológica. Beleza? Legal? Então vamos lá. Então a planta, ela produz seu alimento, é claro que, primeiramente, a fonte de energia, que pode ser natural ou artificial. Então, ou energia solar, ou uma simples lâmpada, como eu tenho aqui no meu escritório, que está me ajudando a iluminar aqui o meu cenário, né? Então, ela também ajuda, através dessa emissão de fótons, ela consegue ajudar a planta a produzir seu próprio alimento. E nós vamos ver isso agora de forma muito simples. Tá legal? Tá joia? Os produtores, que são os primeiros seres vivos da cadeia alimentar, ou de uma teia alimentar. Lembrando que uma teia são várias cadeias interagindo entre si, né? Duas ou mais. Mas o produtor, utilizando essa forma de energia, ele faz com que agora os outros da cadeia alimentar possam também fazer fruto dessa energia, né? Usufruir dessa energia que nós não podemos transformá-la. Nós podemos, na verdade, utilizá-la de outra forma, tá legal? Ou de outras formas. Legal. Os consumidores primários, os secundários, os terciários, os quaternários e assim por diante, chegando no finalzinho da cadeia, né, que são os decompositores. Então, quem são esses organismos? Na segunda tela, eu coloco para vocês, né? A fonte de energia, o sol ou qualquer outra fonte luminosa artificial, né? Os produtores são os vegetais, algas e bactérias, principalmente as cianofícias, que são as cianobactérias, reconhecidos como autótrofos, ou seja, conseguem produzir seu próprio alimento. A partir daí, vêm os heterótrofos e os onívoros, ou aqueles que se alimentam de outros seres vivos, e aqueles que se alimentam, aí você tem o carnívoro, tem o onívoro, aí são vários, né, várias ramificações. Mas vamos dar aqui continuidade a esse conceito sobre a fotossíntese. Então, olha lá, consumidor primário, né? Na cadeia alimentar é conhecido como herbívoro e eles são heterótrofos, eles não conseguem, por isso que eles se alimentam dos produtores. Então, eles são os primeiros organismos a se alimentar daquele que utilizou a energia luminosa, né? Beleza. Os consumidores secundários, carnívoros e onívoros, né? Então, eles já são heterótrofos. Os terciários, a mesma coisa. A quaternária, a mesma coisa. E os decompositores, que vão utilizar, né? Utilizar-se da decomposição da matéria orgânica que vai sobrando nesses níveis tróficos, e eles vão se aproveitando disso e vão decompondo as substâncias, devolvendo essas substâncias na sua forma inorgânica agora para o ambiente, seja o solo, seja a água, ok? Beleza? Legal. Então agora nós vamos para a aula propriamente dita. Então nós temos aí o Sol, então a radiação, né, luminosa, Einstein deu o nome de fótons a pequenos pacotes de luz, e aí nós estamos vendo aí a radiação luminosa, né, emitindo seus fótons. Tá legal?
esses fótons vão chegar até a planta, né? Mas é claro que a planta ela vai estar, né, acondicionada em determinado ambiente, em determinado local, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Na natureza, muitas vezes ela vai estar no solo. Por que no solo, Jorge? Porque muitas vezes, porque em alguns momentos ela poderá estar relacionada com a água, as plantas aquáticas, né? Então, ou em casa ela poderá estar envasada, estar numa jardineira e assim por diante. Então, ela precisa do aporte, principalmente de água, aporte hídrico, né? Então, a água é o primeiro elemento que nós vamos verificar agora. Então, a água será absorvida principalmente pelos pelos absorventes encontrados na raiz da planta. Beleza? Legal? Então, nós estamos vendo aí, né, as moléculas d'água que vão sendo absorvidas pela região pilífera, pelos pelos absorventes da planta, ok? E agora, volto àquele contexto da aula anterior, né? Lembrem, a água na planta, durante a fotossíntese, ela está relacionada diretamente com a produção do oxigênio. Então, olha lá que interessante, ó. E isso se dá no momento da fotossíntese, denominado pelos botânicos de fase clara. Eu vou tentar explicar de forma muito simples isso para vocês, né? A fase clara, na verdade, ela é uma fase onde ocorre a fotossíntese, a fase fotoquímica, ou seja, reações químicas na presença da luz. Foto, luz. Então, fotoquímica na presença da luz. Então, olha lá que interessante, ó. Então, você tem a entrada de água e a produção de oxigênio. Porque todo mundo acha que entra gás carbônico e sai oxigênio. Não, não, não. O gás carbônico, nós vamos ver agora, ele participa de uma fase chamada ciclo de Calvin, que é, na verdade, a fase escura, que não necessariamente será à noite. Não, não. A fase escura é a fase onde não ocorre a participação da luz. Então, pode ser de dia, pode estar acontecendo durante o dia. Tá legal? Então, olha lá que interessante, ó. Olha lá, o gás carbônico, né? Ele participa da fase escura da fotossíntese, né? Da etapa, é uma das etapas da fotossíntese, e aí as folhas vão absorver o gás carbônico por uma estrutura especial que se encontra na superfície da folha, que são pequenas aberturas, são células especiais que se unem e elas abrem e fecham de acordo com a luminosidade, de acordo com a temperatura, de acordo. São vários os fatores que podem influenciar na velocidade e nas reações da fotossíntese. Tá legal? Então, olha lá que interessante, ó. Na folha, então, nós temos estruturas especiais denominadas estômatos. E esses estômatos, né, eles têm mais ou menos esse formato. Então, eles têm células também que apresentam clorofila, apresentam cloroplastos, e dentro desses cloroplastos a clorofila. Eu fiz questão de colocar aí para vocês, né? E essas, interessante. Então, de acordo com a planta, localização, temperatura, né? Aporte de água no solo e tudo mais, esses estômatos, durante o dia, eles abrem e fecham, né? E isso permite para a planta uma troca gasosa. Beleza? Legal? Então, olha lá que interessante, ó. Nós temos agora, então, a fase escura, onde entra o gás carbônico e ocorre a produção de quem? Dos carboidratos. Beleza? Então, o ciclo de Calvin, também conhecido como fase escura, ele está relacionado com a entrada do gás carbônico. Então, o gás carbônico entrou, vai ficar armazenado, e aí ele vai ser utilizado quando a luz não estiver mais trabalhando no sistema. Então, aí eu tenho a fase escura. Beleza? Legal? Tá joia. Então, olha lá. Agora nós vamos ver, vamos fazer um corte numa folha, tá legal? E vamos ver a folha da superfície da superfície, né, da epiderme superior até a epiderme inferior, e nós vamos ver o meio dessa folha.
Como nós vamos ver o meio, os cientistas, os botânicos, deram o nome de mesófilo, né? Então, meio mesófilo. Então, olha lá que interessante, ó. Então, o que, que nós temos? Acompanhem aqui o meu mouse, ó. Eu vou fazer aqui, ó. A epiderme superior, a epiderme inferior, ok? Aqui eu tenho uma cutícula que vai ajudar, na verdade, a proteger todas essas células que aqui se encontram, e aqui eu também tenho uma fina cutícula. Ô, Jorge, e essas estruturas esverdeadas aqui? Essas são as estruturas relacionadas à fotossíntese. Então, essas células aqui são células, ó. São várias células. Elas formam, na verdade, um conjunto de células chamados parênquima, né? Como eles estão relacionados com o armazenamento de clorofila, eles são ricos em cloroplastos, então eles receberam o nome, né, de parênquima clorofiliano, ou seja, eles armazenam clorofila. Ô, Jorge, e esses pontos aqui, rosa, né? Esses pontos lilás claro e lilás rosa, nada mais são do que na verdade, são os vasos condutores, o xilema e o floema. Por quê? Porque as substâncias que serão produzidas, elas deverão ser transportadas. Depois nós vamos ver isso com mais calma. Beleza? Legal? Tá joia. Então, agora nós vamos tirar essa imagem e nós vamos ver, olha lá que interessante, ó, pelo estômago. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho o estômago, aqui embaixo, ocorre a entrada de gás carbônico, e aí vão ocorrer reações químicas, e aí a planta vai liberar, por outra estrutura estomática, vai liberar água, né, na forma de vapor, na maioria das vezes, vapor de água, e o oxigênio na forma de gás. Tá legal? Então entra o gás carbônico, mas lembre, o oxigênio ele é produzido durante a fase clara, com a entrada da água pelas raízes. E o gás carbônico ele vai participar da produção de carboidratos. Tá legal? Durante a fase escura. Lembrando que fase clara e fase escura estão relacionados com a presença da luz, né? Não tem nada a ver com o dia e com a noite. É a presença da luz dentro, né, dos parênquimas clorofilianos. Beleza? Legal? Então tá joia. E aí nós vamos agora ver uma célula vegetal, né? Olha lá que interessante, ó. Então olha aí. Agora sim. Então eu tenho uma célula vegetal, um grande vacúolo. Essa parte mais clara é o citoplasma. E olha no citoplasma uma grande quantidade de cloroplastos. Então, os cloroplastos armazenam o que dentro deles? A clorofila. Muito bom. Isso é o pigmento fotossintetizante. Tá legal? É ele que vai estar relacionado com a luz e vai provocar reações químicas dentro do cloroplasto, né? Aí nós temos o tilacoide e depois nós temos o estroma, que nós vamos ver isso também. Nós já vimos em outras aulas, mas depois nós vamos sempre retocando o assunto. Tá legal? Tá joia? Beleza. E aqui vamos isolar um cloroplasto. Então, ó, volto aqui, ó. Vou pegar uma dessas estruturas verdes aqui, ó, e vou agora ampliá-la. Prontinho. Então, olha lá que interessante, né? Ela é uma estrutura, lembrem, né? O cloroplasto e a mitocôndria são organelas citoplasmáticas que apresentam DNA próprio. Tá legal? Elas independem da célula para se multiplicar dentro da célula. Beleza? Legal. Tá joia. O DNA não é o mesmo que a célula apresenta no seu núcleo, que é o mesmo que está lá dentro do núcleo da célula. O DNA é um DNA diferenciado. Beleza? Legal? E olha lá, entrou a luz, então os fótons vão entrar, né? E a água está entrando pela raiz, aí a clorofila vai reagir à luz, à intensidade luminosa, e aí nós temos a produção do oxigênio. Que fase é essa? Tem luz. É a fase fotoquímica. Está ocorrendo aí uma grande quantidade de reações químicas que está produzindo o oxigênio. Beleza, legal. E aí, olha lá, olha a energia sendo utilizada. Agora essa energia vai ser convertida, né? Então, olha lá que interessante. Agora entra o gás carbônico e aí ocorre o ciclo de Calvin, que é, na verdade, a fase
escura, sem a participação da luz. Tá legal? Tá joia? E aí ocorre a produção dos açúcares, dos carboidratos, dentre eles os principais são amido, frutose, né? A conversão depois da celulose e tudo mais. Tá joia? Legal? Ótimo, beleza. E observem que existe aí um ciclo entre ATP, a energia, e ela é quebrada em ADP, adenosina difosfato, mais um fosfato, esse I aí quer dizer inorgânico. Beleza? Legal? Então, deu para entender? Ficou claro como os vegetais produzem seu próprio alimento? Então, no primeiro momento, na fase clara, tem a produção do ATP, a produção do oxigênio, né? Lembre, entra água, né? E na fase escura está relacionado, né, com a absorção do gás carbônico, produzindo a partir dali os carboidratos. Beleza? Legal? Lembrando que a fase escura recebe o tal nome também de ciclo de Calvin. Aqui, a fase clara ocorre nos tilacoides, onde se encontra a clorofila, e a fase escura ocorre no estroma, que é essa parte, né, praticamente vazia, né, que existe praticamente um citoplasma, muito semelhante ao citoplasma, de cada cloroplasto. Beleza? Legal? Então, agora, o que eu quero que vocês façam, né, é prestar atenção na fórmula química da fotossíntese. Então, o que a planta faz? Ela absorve, né, o gás carbônico. Esse gás carbônico, ela absorve também água, que, quando se relaciona com a luz e a clorofila, ela produz, de todo o processo, ela produz carboidrato, né, que é o caso da glicose, ali mostrando a glicose, que vai ser a frutose, né, C6H12O6, mais moléculas d'água e mais moléculas de oxigênio. Beleza? Legal? Então tá ótimo, tranquilo. Olha que legal isso, né? Isso é muito importante. Então, olha lá. Então, responda agora no seu caderno. Então, eu vou explicar o que eu quero que vocês respondam aí no seu caderno, né? Quais são as principais diferenças entre um autótrofo e um heterótrofo? O autótrofo produz seu próprio alimento, e o heterótrofo? Mas por que ele não consegue? Ele tem clorofila? Não, então é isso que eu quero. O que os vegetais produzem durante a fase clara e escura? Então, está relacionado com a entrada da água e a entrada do gás carbônico. Lembre, né? Presença de luz, fase clara. Né? A luz não está mais participando, fase escura. Né? Os estômatos são estruturas encontradas na superfície das folhas. Né? Então, ele está pedindo para vocês citarem, né? Ele, sou eu, estou pedindo para vocês citarem quais são os gases envolvidos, né, com tudo isso. Volta o vídeo um pouquinho, está no YouTube, é só pegar e voltar. Então, olha lá. Agora eu coloquei a quarta questão, e essa daí é interessante. Né? Batatas e outros tubérculos, o que são tubérculos? São caules arredondados que ficam abaixo do solo, né? Não ficam na nossa visão. Geralmente eles estão enterrados, tá legal? Tá joia? E eles são conhecidos como armazenadores principalmente de amido e de carboidratos, né? Então, dentre eles, nós temos ali, eu coloquei as batatas, né? A cenoura também é um outro, a beterraba também é um outro. Então, ele está perguntando, respondam ali, então, em qual fase da fotossíntese ele e outros açúcares são produzidos. Tá legal? É na fase clara ou é na fase escura? Gente, olha, eu espero que com isso eu tenha conseguido atingir os meus objetivos com a aula com vocês, tá bom? Então, desde já, um obrigadão, um beijo para vocês. Caso você queira se inscrever, se inscreva. Caso você não queira, fique tranquilo, tá bom? Tá joia? Um abraço e até a próxima. Beleza? Legal? Muito obrigado pela aula de hoje.